Senhora presidente desta sessão, senadora Ana Amélia, senhoras e senhores senadores, mais uma vez, sinto-me na obrigação de trazer ao conhecimento desta Casa novas informações a respeito dos fatos que venho há meses denunciando para trazer ao conhecimento de Vossas Excelências. Refiro-me, senhora presidente, à estranha aliança e à perniciosa participação de determinados segmentos da imprensa e de alguns integrantes do Ministério Público nas investigações da CPMI relativas às operações Vegas e Monte Carlo da Polícia Federal. Apenas para relembrar, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, por diversas vezes denunciei que, sob o comando do Procurador-Geral da República, senhor Roberto Gurgel Santos, o próprio Ministério Público vazou os autos dos inquéritos daquelas duas operações que tramitavam, vale dizer, em segredo de justiça. Para tanto, utilizou-se de alguns procuradores e, como sempre, da revista Veja. As informações que detenho e que a cada dia os fatos vão corroborando é que os procuradores Daniel de Rezende Salgado, Léa Batista de Oliveira e Alexandre Camanho de Assis, repito, sob a tutela do senhor Roberto Gurgel dos Santos, entregaram no dia 2 de março último deste ano, portanto, por volta do meio-dia, os autos dos inquéritos das operações Vegas e Monte Carlo aos jornalistas da Veja, Rodrigo Rangel e Gustavo Ribeiro. Além desse encontro dos três procuradores com os jornalistas, houve um outro, pouco antes, de um dos procuradores com um dos jornalistas citados, que detalharei mais adiante. Diante disso, em busca da verdade, apresentei como cidadão uma série de requerimentos com base na Lei de Acesso à Informação, que é a Lei número 12.527 de 2011. Os dados que tenho recebido são extremamente preocupantes para o que a sociedade brasileira vislumbra, acredita e espera de instituições como o Ministério Público e os veículos de comunicação livres e isentos. As contradições nos depoimentos, as omissões nas respostas e as comprovações dos acontecimentos se fazem cada vez mais presentes à medida em que os dados chegam e as informações se confirmam. Vamos aos fatos. Ao Procurador-Geral da República, apresentei 2 pedidos de informação referentes à sua agenda e aos compromissos e encontros institucionais que teve entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março de 2012. Bem como a relação de todas as pessoas por ele recebidas naquelas datas e ainda a quantidade de inquéritos e processos criminais com vistas ao Procurador-Geral em 4 datas determinadas. Obtive respostas extremamente evasivas e incompletas. Além desses pedidos de informações, senhora presidente, devo lembrar, no que tange à conduta do Procurador-Geral da República, ante todo esse processo de investigação das operações Vegas e Monte Carlo, também apresentei 6 representações em diversas instâncias, denunciando a conduta do chefe-maior do Ministério Público, que prevaricou, que cometeu crime de responsabilidade e que, por isso, não quer ser julgado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Ele tem medo, porque se sabe culpado. Todas ainda tramitam nas respectivas searas, inclusive as que se referem ao procedimento de controle do ato administrativo e à representação por inércia ou por excesso de prazo, ambas junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, e para as quais foi concedida liminar, por decisão monocrática da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, no mandato de segurança que ele, o Procurador-Geral, impetrou, ou seja, para evitar ser julgado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Contudo, senhora presidente, isso vale ser destacado, no último dia 13 de setembro, a Advocacia Geral da União interpôs, junto ao Supremo Tribunal Federal, um agravo regimental contra a decisão liminar. Para tanto, o fato merece realce. A AGU asseverou e comprovou inequivocamente que o Conselho Nacional do Ministério Público não se submete à Procuradoria-Geral da República, tal como ocorre com o Conselho Nacional de Justiça, que este sim
está subordinado ao Supremo Tribunal Federal, instância máxima do Poder Judiciário. Portanto, não caberia a alegação do Procurador-Geral de que ele, como chefe do Ministério Público da União, não poderia ser julgado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Trata-se de argumentação que não procede, pois, como bem assinala a AGU, abro aspas, o Ministério Público não compreende um todo orgânico a ponto de constituir um sistema único nacional à semelhança do Poder Judiciário. Ao contrário, cada Ministério Público, quais sejam o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos estaduais, encerra em si um sistema sem comunicação ou articulação com os demais. Fecho aspas. O agravo regimental da AGU está para ser apreciado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal a qualquer momento. Do mesmo modo, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, requeri informações aos procuradores da República Daniel de Rezende Salgado, Léa Batista de Oliveira e Alexandre Camanho de Assis, no sentido de fornecerem a lista das pessoas por eles recebidas e das reuniões institucionais que tiveram naquelas mesmas datas, assim como a relação de pessoas, cidades, locais e horários de reuniões e encontros institucionais dentro ou fora das instalações da Procuradoria. No caso da senhora Léa Batista, solicitei ainda, em função de uma elementar contradição entre a sua primeira resposta e seu depoimento na CPMI, dados completos dos motoristas oficiais e dos veículos, oficiais ou não, por ela utilizados na semana de 27 de fevereiro a 2 de março de 2012, em seus compromissos institucionais, tanto em Brasília como em Goiânia. Solicitei também, senhora Presidente, informações ao secretário-geral do Ministério Público Federal, Dr. Lauro Cardoso, para que fosse fornecida a listagem completa de todas as pessoas que estiveram na sede da Procuradoria-Geral da República, com acesso pelo controle eletrônico de entrada ou pela garagem do prédio, naquela mesma semana de 27 de fevereiro a 2 de março. Para todos os pedidos formulados até o momento, já venceu o prazo de 30 dias para 3 deles. 2 referem-se ao procurador Alexandre Camanho de Assis, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, que não respondeu aos requerimentos que apresentei diretamente a ele. Um venceu no dia 13 de setembro e o outro no dia 14, também de setembro. Do mesmo modo, quanto ao terceiro pedido de informação, feito à procuradora Léa Batista de Oliveira, também não recebi resposta dentro do prazo legal, encerrado no último dia 30 de setembro. Nos 2 casos, de acordo com o previsto na Lei de Acesso à Informação e seu decreto regulamentador, já apresentei reclamação formal ao secretário-geral do Ministério Público Federal, a autoridade legalmente responsável para recebê-la, de modo a tomar providência no sentido de instar os órgãos e autoridades por ele monitorados a fornecerem as informações solicitadas. Não sendo fornecidas as informações nos termos do pedido, requeri, por fim, as providências necessárias para a responsabilização dos infratores. Se nada acontecer naquela instância, o próximo passo que darei quanto à omissão de resposta será, como prevê a legislação, o recurso à Controladoria Geral da União, órgão responsável pelo controle do acesso às informações do serviço público. Da mesma forma, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, com as respostas e os dados que já disponho, é possível confirmar todos os fatos que tenho denunciado, não só desta tribuna, mas também na própria CPMI. Para tanto, vale relatar as seguintes evidências, para as quais peço a atenção de todos que nos ouvem. Primeira evidência, a contradição entre a resposta oficial da procuradora Léa Batista de Oliveira, datada de 31 de agosto deste ano, e o seu depoimento prestado na CPMI, no dia 21 de agosto. Na CPMI, ela asseverou ter estado, no dia 2 de março, por 2 vezes, na Procuradoria-Geral da República, omitiu ter ido à Polícia Federal e disse ter voltado para Goiânia no mesmo dia. Já na resposta oficial ao meu pedido de informação, posterior ao seu depoimento, gravado está na comissão, a procuradora afirma ter estado apenas uma vez na Procuradoria-Geral, que esteve na Polícia Federal à tarde e que só retornou a Goiânia no dia seguinte, dia 3 de março.
Por que duas respostas tão distintas para a agenda de apenas um dia? Afinal, em qual dessas duas informações podemos acreditar? Teria a procuradora, após o depoimento da CPMI, se arrependido da declaração, talvez por um ato falho? Além disso, por que a procuradora fez questão de frisar, ao ser indagada por mim a respeito do assunto, que seus deslocamentos em Brasília foram feitos com motorista oficial? Será que em algum momento ela não se utilizou de motorista oficial, ou mesmo utilizando, se valeu de um veículo particular para não haver registro oficial do deslocamento? O que há por trás disso tudo e o que estaria ela querendo omitir? Segunda evidência. A omissão de resposta tanto da procuradora Léa Oliveira em relação aos locais visitados, veículos e motoristas utilizados por ela naquela semana, como do procurador Alexandre Camanho perante os dois pedidos de informação referentes à sua agenda institucional dentro ou fora da Procuradoria, na semana de 27 de fevereiro a 2 de março. Qual o motivo de não responderem? Qual o receio que eles têm? Haveria algo a esconder especificamente quanto aos dados solicitados, especialmente no dia 2 de março? Ou simplesmente não podem responder para não revelarem dissonâncias e contradições ou mesmo coincidências entre os encontros tidos por ambos? Terceira evidência. De acordo com a resposta ao meu pedido de informação, o procurador Daniel Salgado esteve em Brasília no dia 2 de março, com compromisso apenas no período da manhã, que, segundo ele, se deu no Conselho Nacional de Justiça. Apenas isso. À tarde, pela resposta, embarcou para São Paulo com a esposa no voo JJ 3725. Curioso é que, conforme apurei, este voo tem sua partida somente às 18h35. 18 horas e 35 minutos, dado omitido pelo procurador. Assim, cabe questionar, será de fato que depois da reunião no CNJ pela manhã, até a hora de embarcar para São Paulo no início da noite, o senhor Daniel Salgado não teve nenhum outro compromisso em Brasília? Por que não deixou claro que a ida a São Paulo ocorreu somente no início da noite e que sua tarde, assim, teria sido livre, sem compromisso? Teria havido uma omissão quanto à agenda vespertina? Quarta evidência. A visível e indisfarçável forma evasiva, genérica e imprecisa de algumas respostas do Procurador-Geral da República, senhor Roberto Gurgel dos Santos, ao requerimento referente aos seus encontros e reuniões institucionais, bem como as pessoas por ele recebidas. Basta dizer que no dia 28 de fevereiro, o único compromisso no período da tarde do Procurador-Geral foi receber um grupo de parlamentares às 14h30. Nada mais. Já no dia 29 de fevereiro, registre-se, dia 29 de fevereiro, dia da deflagração da Operação Monte Carlo, e no dia 2 de março, o único compromisso do senhor Roberto Gurgel, que consta de sua resposta, foi o embarque no aeroporto de ida e volta, relativo a uma viagem ao México, sem maiores detalhes de horários de saída e chegada. Afinal, naqueles dias, o senhor Roberto Gurgel esteve ou não na sede da Procuradoria-Geral? As viagens teriam, de fato, durado o dia inteiro? A que horas ele partiu e chegou a Brasília? Suas respostas omitem esses importantes dados. Contudo, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, o principal elemento, a principal evidência da participação do Ministério Público no vazamento dos inquéritos à revista Veja, sempre ela, apareceu recentemente, no último dia 21 de setembro, aliás, com uma semana de atraso em relação ao prazo legal de 30 dias para responder, quando recebi a resposta dada pelo secretário-geral do Ministério Público Federal, assinado inclusive pelo próprio Procurador-Geral da República, quanto à relação das pessoas que estiveram na Procuradoria-Geral naquelas datas e cujas entradas e saídas foram registradas pelo controle eletrônico de acesso daquele órgão. E aqui gostaria de chamar a atenção de todos para esses dados oficiais, inseridos numa extensiva listagem de pessoas que estiveram na PGR naquela semana em que foi deflagrada a Operação Monte Carlo pela Polícia Federal, com a prisão de diversos membros da quadrilha do senhor Carlos Cachoeira. Peço atenção para o seguinte fato. Nos dias 27 de fevereiro, 1º de março e 2 de março, repito, 2 de março,
dia do suposto vazamento ilegal dos autos dos inquéritos das operações Vegas e Monte Carlo aos jornalistas da revista Veja, inquéritos esses que estavam sob segredo de justiça, por parte de 3 procuradores da República, e esteve na sede da Procuradoria-Geral o senhor Rodrigo Rangel Costa. Rodrigo Rangel Costa, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, é exatamente um dos chumbetas da revista Veja, que recebeu dos procuradores os documentos que corriam em segredo de justiça, conforme denúncia que venho fazendo há meses. E mais ainda, nos 3 dias em que ele esteve na Procuradoria-Geral, seu destino, conforme mostram os registros oficiais de controle de acesso da própria Procuradoria, foi exatamente a Associação Nacional dos Procuradores da República, cujo presidente é ninguém menos do que o procurador Alexandre Camanho de Assis, o mesmo que se recusou a responder aos meus pedidos de informação e um dos que, juntamente com a senhora Léa Batista e Daniel Salgado, teria entregue os autos dos inquéritos aos jornalistas. Vale lembrar, como já afirmei em outras oportunidades, que o senhor Alexandre Camanho é uma espécie de factotum do senhor Roberto Gurgel. Para melhor detalhar, senhora presidente, reproduzo aqui os referidos dados para os quais, de antemão, peço à mesa que sejam anexados ao meu pronunciamento para devida publicação. Dia 27 de fevereiro de 2012, segunda-feira, o jornalista Rodrigo Rangel, da revista Veja, deu entrada na PGR com destino à Associação Nacional dos Procuradores da República, presidida pelo senhor Alexandre Camanho, às 16 horas e 54 minutos, com saída às 18 horas e 9 minutos. Ou seja, permaneceu na Procuradoria-Geral, especialmente na ANPR, por 1 hora e 15 minutos. No dia 1º de março, quinta-feira, o mesmo jornalista da revista Veja, Rodrigo Rangel, deu entrada na PGR com destino à ANPR, presidida pelo senhor Alexandre Camanho, às 11h54, com saída às 12h55, ou seja, por lá permaneceu por 1 hora. No dia 2 de março, sexta-feira, o jornalista Rodrigo Rangel, da revista Veja, deu entrada na PGR com destino à ANPR, presidida pelo factotum do senhor Roberto Gurgel, senhor Alexandre Camanho, às 11 horas e 8 minutos, com saída às 12 horas e 15 minutos. Ou seja, permaneceu na ANPR, dentro da Procuradoria-Geral da República, por mais de 1 hora. Exatamente no dia 2 de março, por volta do meio-dia, como venho afirmando há meses. Muito provavelmente, senhora presidente, esses encontros, ou pelo menos do dia 2 de março, contou com a presença dos procuradores Daniel Salgado e Léa Batista, já que ambos se encontravam em Brasília e atestaram que estiveram pela manhã, neste mesmo dia, ou no Conselho Nacional de Justiça, no caso do senhor Daniel Salgado, ou na sede da Procuradoria-Geral da República, no caso da senhora Léa Oliveira. Se o nome deles não consta dos registros de acesso ao prédio, é pelo fato de os procuradores da República não serem obrigados a se identificarem na portaria do edifício. Uma minuciosa conferência de toda a extensiva listagem mostrou que não há registro da identificação de nenhum outro procurador, assim como, analogamente, ocorre aqui no Senado em relação aos senadores e servidores da Casa. Contudo, vale lembrar, ambos confirmaram em suas respostas que, de fato, estiveram pela manhã daquele dia 2 de março na sede da Procuradoria e no Conselho Nacional de Justiça. O fato, senhora presidenta, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, é que a presença, por 3 dias daquela semana, do chumbeta Rodrigo Rangel na Associação Nacional dos Procuradores, presidida pelo procurador Alexandre Camanho e que funciona na sede da Procuradoria-Geral da República, é uma prova cabal e irrefutável dos acontecimentos que venho denunciando. Não há mais dúvida, pela série de confirmações de ocorrências e coincidências de agendas, datas, horários e locais, de que são absolutamente verdadeiras as informações que recebi sobre os vazamentos dos inquéritos que corriam em segredo de justiça. Ou, como esclareceu a própria procuradora Léa de Oliveira, não se trata, nesses casos, de segredo de justiça, mas sim de interceptação ilegal. Interceptação ilegal. E o mais grave nisso tudo é que o vazamento, que por consequência também
é ilegal, partiu exatamente de representantes da instituição maior de proteção dos interesses da sociedade brasileira, o Ministério Público Federal. Que vergonha! E os principais acontecimentos ocorreram dentro das instalações da Procuradoria-Geral da República, comandada pelo senhor Roberto. Presidente. E, claro, como de costume, com a participação sempre rasteira e perniciosa de chumbetas da revista Veja. Trata-se de um autêntico conluio de interesses de uma sociedade maléfica entre determinados membros do Ministério Público e este folhetim semanal, que se diz um veículo permanente comprometido com a ética jornalística. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, há ainda uma sexta evidência, talvez a mais relevante de todas, e que atesta a veracidade do que tenho dito. O fato de que, desde o início de minhas denúncias e de meus relatos, ninguém, absolutamente ninguém, veio a público desmentir o que tenho dito. Se, de um lado, tenho apresentado provas, dados e claros indícios que confirmam minha versão, de outro, não apareceu sequer uma única contestação, um único depoimento, uma única prova em contrário. Do mesmo modo, volto a confirmar tudo o que tenho alegado a respeito da coabitação criminosa existente entre dirigentes e chumbetas da revista Veja e o grupo do senhor Carlos Cachoeira. E aqui volto a lembrar o depoimento do juiz federal Alderico Rocha Santos, que diz que o senhor Policarpo Júnior, também conhecido como Caneta, é empregado do senhor Carlos Cachoeira. Em suma, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, a revista Veja é o que se pode chamar de o cordel de rabo preso. Os acordos de editores e jornalistas fechados nas ações criminosas com empresários, grupelhos e máfias são as sementes da coabitação que vão germinar mais tarde com eles no poder ou na prisão. Vou passar aqui um pouco para terminar, senhora Presidente, mas peço a Vossa Excelência que ordene que seja lido na íntegra. Obrigado. E é nesta fase, senhora Presidente, que aparecem as matérias ditas bombásticas com os chamados escândalos, quase sempre fabricados ou superdimensionados pelos veículos de baixo nível. É o caso recente de versões e conclusões a que chegou a revista Veja, baseadas em supostas declarações de um conhecido personagem a familiares e amigos próximos, como se fossem testemunhos definitivos ou uma entrevista exclusiva. Ora, por esse mecanismo, por esse modus operandi de uso de uma coletânea de supostas declarações e diálogos soltos com opiniões momentâneas, seria possível também a qualquer outro veículo argumentar exatamente o contrário de tudo o que foi publicado. São conclusões retóricas levadas ao público como se fossem verdades absolutas. Essa conduta nauseabunda, no caso recente da Veja, foi de tal ordem que no dia seguinte o próprio personagem, por meio de seu advogado, desmentiu tudo. Não é isso, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, que a sociedade espera de uma imprensa livre, isenta e imparcial. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, a CPMI está chegando a um momento crucial de seus trabalhos, inclusive quanto à decisão de prorrogar suas atividades por mais alguns meses. Não é mais possível que esta Casa, e principalmente os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, fechem os olhos para a gravidade do que venho denunciando. Como já afirmei por diversas vezes, nossos trabalhos não podem se limitar a determinadas sub-redes de toda essa intriga criminosa em que consiste o chamado esquema Cachoeira. Outros braços da rede são tão ou mais importantes, a começar por aqueles que envolvem segmentos de instituições públicas e privadas de fundamental importância para a nossa democracia. Repito, são braços da rede que estão no cerne da questão e que demandam investigação para, assim, quem sabe, desvendar de vez a dimensão e o alcance desse esquema criminoso e seus demais personagens. Por isso, não há como deixar de convocar para que venham depor na CPMI o senhor
Roberto Gurgel dos Santos, sua esposa em manos longa, a subprocuradora Cláudia Sampaio Marques, em quem o procurador-geral concentra todos os processos que envolvem autoridades com prerrogativa de foro, assim como o procurador Alexandre Camanho de Assis, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República e factotum do senhor Roberto Gurgel. Do mesmo modo, torna-se inadiável os depoimentos do núcleo jornalístico da Quadrilha, começando pelo senhor Roberto Tivita, editor da editora Abril e presidente do Conselho de Administração da Abril S.A., do editor da revista Veja em Brasília, Policarpo Júnior, também conhecido no meio criminoso como Poli, PJ, Júnior, Caneta, e ainda dos servidores da mesma revista, Rodrigo Rangel, chumbeta conhecido na Procuradoria-Geral da República, e seus comparsas Gustavo Ribeiro, Hugo Marques e Lauro Jardim. Não podemos nos esquecer que o senhor Policarpo Júnior é, neste caso, o grão-vizir da chumbetagem desta revista. Tenho certeza de que, com esses depoimentos, a CPMI poderá fechar o ciclo de oitivas deste capítulo e ter reveladas todas as reais implicações desta gigantesca rede de crimes. Era o que tinha a dizer, por enquanto, senhora Presidente, agradecendo a Vossa Excelência a paciência e a concessão desse tempo extra. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.